Bom dia, meus irmãos, irmãs. Querida igreja, vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de 1 Reis, capítulo 20. Mantenham, a partir de agora, suas Bíblias abertas em 1 Reis, capítulo 20. Vamos ler nesta manhã do verso 1 até o verso 21. É uma leitura um pouco maior, por isso requer ainda mais a nossa atenção. Obrigado. 1 Reis, capítulo 20, do 1 ao 21. Diz assim a Escritura, igreja: acompanhem as suas Bíblias, ouçam com atenção o que o Senhor nos revelou essa manhã. E Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens, e ele subiu e sitiou Samaria, e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus. As tuas esposas também e os melhores de teus filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: ó rei, meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu e tudo o que tenho. E os mensageiros retornaram e disseram: assim falou Ben-Hadad, dizendo: embora eu tenha mandado a ti, dizendo, tu me entregarás a tua prata, o teu ouro e as tuas esposas e os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos, e será que tudo o que for agradável aos seus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notem, rogo-vos, e vede como este homem procura o mal. Porque enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e eu não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram a ele: não atentes a ele, tampouco consintas. Porquanto disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao meu senhor, o rei, tudo o que mandastes ao teu servo na primeira vez, falo-ei, mas isto não posso fazer. E os mensageiros partiram e lhe trouxeram novamente palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: os deuses assim me façam, e ainda mais, se o pó de Samaria em punhados for suficiente para todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe que aquele que se cinge das armas não se glorie com aquele que se solta. E sucedeu quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, enquanto ele e o rei estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: ponde-vos em formação. E eles se puseram em formação contra a cidade. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor: tens tu visto toda esta grande multidão? Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. E Acabe disse: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor: justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então ele disse: quem ordenará a batalha? E ele respondeu: tu. Então ele enumerou os moços dos príncipes das províncias, e eles eram 232, e depois deles ele enumerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. E eles saíram ao meio-dia,
Ben-Hadad, no entanto, estava se embriagando nos pavilhões, ele e os reis, os 32 reis que o ajudaram. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad mandou verificar, e eles lhe contaram, dizendo: há homens vindo de Samaria. E ele disse: se eles saírem em paz, trazei-mos vivos, ou se saírem em guerra, trazei-mos vivos. Assim, estes jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade e o exército que os seguia. E eles mataram cada qual seu homem. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. E Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. Amém. Vamos curvar nossas frontes agora, irmãos, e orar ao Senhor. Poderoso Deus e Pai, em nome de Cristo, o teu Filho e o nosso Senhor e Salvador, nós rogamos ao Senhor que agora fale a todo o teu povo que está aqui reunido para ouvir a tua voz, Senhor. Fale aos nossos corações pelo Espírito Santo, para que a tua palavra que foi lida agora, Senhor Deus, seja transmitida com toda a fidelidade e para que o Espírito de Deus possa aplicá-la ao nosso coração de maneira que sejamos edificados, felizes e alegres pela glória do Senhor, pelas grandes maravilhas do Senhor. Poderoso Deus, que as coisas que estão aqui escritas e reveladas para nós sejam de grande auxílio para a nossa vida e a nossa jornada em Cristo Jesus. Nos alegramos em Ti, Senhor Deus. A Tua palavra é a nossa força e o nosso refúgio. Por isso, fale conosco, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, para a glória e o louvor do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero começar contando para vocês a história de um homem mau. Um homem muito mau. Talvez vocês conheçam alguns homens maus. Talvez vocês já tenham se deparado com pessoas que são muito más. Mas a história desse homem mau, ela deve nos chamar a atenção. Porque esse homem, apesar de ser mau, ele era mau em aspectos perigosos, como, por exemplo, ele era mau contra o povo de Deus. Era um homem que perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que muitos homens perseguem a igreja de Cristo. Muitos homens maus têm se levantado ao longo da história e têm perseguido a igreja de Cristo. Homens maus no nosso próprio tempo têm se levantado e têm perseguido os cristãos de alguma forma. Mas esse homem era de fato perverso, porque ele não apenas perseguia a igreja no sentido mais abstrato da palavra, ele realmente prendia os cristãos e autorizava a morte destes cristãos que eram apanhados. E eu me refiro aqui a Paulo, na época ainda chamado de Saulo. Ele respirava perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. E Saulo, irmãos, ele conhecia em certa medida, um conhecimento natural, a Jesus Cristo. Jesus Cristo não era uma pessoa estranha para Paulo no seu tempo. Ele já ouvia falar de Cristo, ele ouvia falar do poder de Cristo, ele ouvia falar da ressurreição de Cristo, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Ele ouvia falar de todas as coisas que os cristãos diziam que Cristo havia realizado. Então, ele conhecia sobre Jesus, ele sabia algumas coisas sobre Jesus. Mesmo assim, esse homem se levantava terrivelmente e perseguia a igreja, perseguia os cristãos. A primeira vez que nós encontramos Paulo perseguindo a igreja, ou consentindo com a perseguição da igreja, é quando o diácono Estevão é morto, apedrejado. A Escritura diz que Paulo estava ali, quando o diácono estava sendo apedrejado, Estevão, e ele consentia com a morte dele. Ou seja, ele não apenas autorizava, mas ele dizia que o diácono tinha que morrer,
porque aquilo que ele pregava, aquilo que ele defendia, era algo contrário a toda coisa aceitável. E Paulo se referia à religião cristã, à fé cristã. Mas depois desse episódio, nós encontramos de novo Paulo perseguindo a igreja. Agora ele toma cartas de autorização para perseguir os cristãos. E ele está entrando ali em Damasco, ele está na estrada que leva a Damasco. E ele tem em suas mãos autorizações para poder prender os cristãos, se eles os encontrar, e persegui-los, e maltratá-los, e até matá-los. Então Paulo tinha prazer na morte dos cristãos. Na verdade, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus quando matava os cristãos, quando perseguia a igreja de Cristo. Então, talvez vocês conheçam homens assim, como Paulo, que perseguiram muito a igreja, que perseguem muito a igreja. Talvez algumas pessoas venham à sua mente quando o assunto é pessoas que perseguem a igreja. Talvez vocês estejam pensando em alguém. E talvez essas pessoas que vocês tenham em mente, ou mesmo pessoas que vocês começam agora a imaginar como um homem que persegue a igreja, como uma pessoa que persegue a igreja, pode ter algum perdão, pode receber alguma coisa da parte de Deus, alguma coisa boa. Você deve imaginar que uma pessoa que se levanta para perseguir a igreja de Cristo só poderá receber miséria, juízo da parte de Deus, ira divina e destruição, condenação. Mas veja, não foi assim com Paulo. Paulo era um grande perseguidor da igreja. Eu acho que ninguém consegue sair em defesa de Paulo aqui, numa defesa justificável. Ninguém consegue, porque os textos são claros. E o próprio Paulo fala isso da sua boca: eu sou o pior dos pecadores. Os narradores da Bíblia, como Lucas, que escreve Atos, narra a perseguição de Paulo. Diz como Paulo era mau. Então não há defesa para Paulo. Se Paulo estivesse no tribunal dos réus, e se nós fôssemos os juízes da causa, todos nós condenaríamos Paulo. Condenado, não há como escapar. Os seus crimes são graves, os seus crimes são inafiançáveis, os seus crimes são claros. Condenado para o fogo eterno, punido. E quando a gente fala assim, a gente fala pensando na justiça. Não é? Na justiça. A justiça exige isso. Porém, irmãos, às vezes Deus decide, em lugar da justiça, usar a sua graça. Ou seja, aquilo que o pecador merece, a justiça, se ela for aplicada, é justa, não é injusta. Mas às vezes Deus não usa a justiça, mas Ele prefere usar a sua graça maravilhosa para perdoar pecadores. E essa passagem que nós acabamos de ler, nós temos algo assim. Nós estamos aqui, lembrem bem, falando sobre o reino de Israel, que naquela altura dos acontecimentos era governado pelo rei Acabe. Acabe era casado com a perversa Jezabel. Acabe também era um homem mau. Acabe também fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe foi reprovado por Deus. Desde o capítulo 17, quando a história de Acabe vem à tona e ganha um corpo maior no livro de Reis, nós só encontramos reprovação em Acabe. Nós não encontramos uma só palavra de elogio para Acabe. Ele é mau, perverso, desobedece a Deus, não guarda sua palavra, desafia o Senhor, é rebelde contra a lei de Deus, se levanta contra os profetas, adora ídolos, manda construir imagens, manda levantar bosques altos, lugares altos para adoração idólatra. Ele faz tudo o que é mal aos olhos de Deus.
Ele foi pior do que todos os outros reis. Então, tudo que a Escritura Sagrada fala de Acabe é reprovação. E Deus havia dito já que iria pegar Acabe, que iria punir Acabe. Então, meus irmãos, quando essa história do capítulo 20 começa a se desenhar, ela começa dizendo que um rei da Síria, um rei de Aram, um rei arameu, chamado Ben-Hadad, ele reúne um exército e ele tem do seu lado 32 reis que eram vassalos dele, que eram reis de pequenos povoamentos, mas que todos serviam ao grande rei Ben-Hadad, o arameu Ben-Hadad. E o Ben-Hadad reúne esses 32 reis com exércitos, carros, cavaleiros, e ele então decide invadir a Samaria, que é a casa real, a capital ali do reino de Israel, e ele decide sitiar Samaria para poder invadi-la e conquistá-la. Mas antes, como era o padrão, ele manda mensageiros até o rei dizendo: se renda, entregue tudo que você tem a mim, seus filhos serão meus, suas mulheres agora serão minhas mulheres, seu ouro é meu ouro, sua prata será minha, todas as riquezas serão minhas, os melhores dos seus homens serão meus. Então, ele pede que o rei se entregue, não lute. E quando nós vemos isso aqui, nos primeiros versos do capítulo 20, nós começamos a pensar que é o juízo de Deus contra Acabe por meio de Ben-Hadad, o rei da Síria. Então agora Deus vai prestar contas com Acabe. Agora é hora de Acabe pagar por todo o mal que cometeu. Agora é hora de a palavra de Deus anunciada antes contra Acabe ser cumprida totalmente pelas mãos desse rei da Síria. Mas não é esse o caso, irmãos. Aqui nós temos alguns episódios que reprovam mais ainda o rei Acabe. Por exemplo, a covardia de Acabe quando o rei envia os seus mensageiros e diz: eu vou ficar com todo o seu reino. Eu vou ficar com todo o ouro e prata que você tem. Tudo agora será meu. Eu vou ficar com as suas mulheres. Elas agora serão as minhas mulheres. E os seus filhos serão os meus filhos. E a resposta de Acabe é: ok, sua palavra é uma ordem para mim, eu obedecerei, as minhas mulheres serão suas, meus filhos serão seus, todo o ouro que eu tenho será seu. Então ele simplesmente entrega os seus bens, irmãos, ele entrega a sua família, ele entrega o povo de Israel. O verso 4 tem a resposta, ele diz: ó rei, meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu e tudo o que tenho. Então, de maneira covarde, sem lutar, sem chamar o seu povo a resistir, de maneira completamente absurda, ele se entrega ao rei da Síria. Quando o rei da Síria escuta isso, ele diz: olha, o homem é frouxo. Vamos aumentar aqui o pedido, porque eu pensei que ele ia resistir, eu achei que ele ia dizer alguma coisa, mas não, ele já entregou tudo que eu pedi. Então vamos pedir mais. Então, observe a partir do verso 5. E os mensageiros retornaram até Acabe e disseram: assim falou Ben-Hadad, dizendo: embora eu tenha mandado a ti, dizendo: tu me entregarás a tua prata, o teu ouro e as tuas esposas, os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos, e será que tudo o que for agradável aos seus olhos, eles porão nas suas mãos e retirarão. Na primeira palavra do rei, ele estava dizendo o seguinte: você vai me dar as riquezas do reino, suas mulheres,
os filhos, as pessoas que estiverem aí em Israel, os melhores homens, tudo será meu. Porque a proposta era: Acabe, você será um vassalo, como os outros 32 reis. Você será um rei que está subordinado a mim. Você governará este povo de Israel sob a minha própria liderança, o meu governo. Então você é um rei que eu permito que seja rei, mas você responde a mim, você pagará tributos a mim, e eu vou começar a cobrar isso agora com estas coisas que eu estou te mandando. Mas como o rei entregou fácil demais, ele disse: não, vamos aproveitar a fraqueza e pedir mais. Então ele aumenta a oferta e diz: nós vamos entrar de casa em casa, agora, os meus homens, e tudo que eles olharem e se agradarem, eles vão tirar e trazer para mim. Bom, com essa palavra, Acabe então convoca os anciãos de Israel, o conselho, e diz o que está acontecendo. E aqueles homens dizem: não faça isso, não permita, não aceite. Veja, irmãos, ter conselheiros é bom, porque quando um rei é covarde como Acabe, é preciso que haja homens de coragem para dizer o que o rei tinha que dizer, para tomar uma postura que deveria ser a postura do rei. A postura do rei. Mas Acabe não era esse homem, irmãos. Então, esse ato de covardia de Acabe só aumenta a reprovação sobre ele. É como um marido que não governa a sua casa. É como um marido que tem sua esposa, seus filhos, mas está sempre à mercê de outras vozes. Ele não lidera, ele não governa a sua casa, porque ele é covarde como Acabe, ou porque ele tem medo de ser líder. O fato é que, segundo as Escrituras Sagradas, tudo isso é pecado diante de Deus. Então Acabe era um homem, aos olhos de Deus e aos nossos olhos aqui, segundo este texto, que vai ser punido. Precisava ser punido. E a punição vem das mãos de Deus agora. Deus vai punir por meio deste homem. É isso que nós encontramos e esperamos, irmãos, até que Deus envia um profeta que nem é nomeado. Nós não sabemos nem quem foi este profeta, mas a Bíblia apenas diz que Deus enviou um profeta até o reino. Depois que Acabe teve uma reunião com os reis, o Senhor envia um profeta. Observe, no verso 13. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: tens tu visto toda esta grande multidão? Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. Isso aqui é interessante porque quando Ben-Hadad vai até Acabe, ele diz que é Ben-Hadad, o rei da Síria, e ele envia os mensageiros. Agora é a vez de Deus enviar o seu mensageiro ao mesmo Acabe e dizer: este povo numeroso, porque eram 32 reis, mais Ben-Hadad e todo o exército destes reis e o exército da Síria unidos contra Israel, que era um reino muito pequeno. Por isso, quando o profeta de Deus chega até a presença do rei Acabe, ele diz: assim diz o Senhor. Agora quem vai falar não é Ben-Hadad, rei da Síria, mas é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos agora vai falar. E ele diz para Acabe: está vendo toda esta grande multidão? Ele está se referindo ao exército sírio, que era muito, muito numeroso. Pois Deus diz: eu entregarei todos eles nas tuas mãos. Irmãos, a diferença numérica aqui é absurda. Israel não tinha exército. Israel não tinha homens treinados para a guerra, para a batalha.
Israel não tinha cavalos e cavaleiros prontos para a guerra, para a batalha. Israel não tinha soldados à altura, especializados, preparados para um combate grande, custoso, demorado como este. Aí o Senhor está dizendo: eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão. Toda esta grande multidão. Segundo, irmãos, observe algumas coisas aqui. Quando Ben-Hadad, zangado ao ouvir as palavras do rei Acabe, ele diz: eu enviarei meus homens e quando eles começarem a apanhar a terra da Samaria, serão tantos que toda a terra da Samaria não vai caber nas mãos deles. Ou seja, haverá mais mãos do que terra. Ele está mostrando aqui a quantidade de soldados que ele tem. Será tantos soldados que não haverá terra suficiente para um punhado de mão de cada homem. E segundo, ele está mostrando também com estas palavras o tamanho da derrota e da destruição que ele infringirá contra Israel. Será uma derrota colossal, absurda. Mas a palavra do profeta é: hoje, a palavra do Senhor é: hoje entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão. E de fato, o texto diz que foi exatamente isso que aconteceu. Ben-Hadad, seguro da vitória, qualquer general humano estaria super tranquilo, irmãos, como Ben-Hadad aqui. Nenhum general ia ficar batendo cabeça, pensando na estratégia, porque assim, era uma luta de Davi contra Golias, em termos de comparativo, de força, de tamanho, de superioridade. Então ninguém ia ficar com medo. O rei foi se embriagar com os outros reis, seus amigos. Estava lá nas tendas, bebendo, se embriagando, quando o homem disse: olha, tem umas pessoas lá saindo. E o rei diz: olha, se saírem buscando paz, preserve a vida deles. Se saírem buscando guerra, preserve a vida deles também. Estava muito fácil. Então, ele não precisaria nem matar os israelitas. Seriam capturados vivos. Tamanha era a diferença. Imagine, irmãos, 5 homens lutando contra um homem. Que chance pode ter um homem despreparado, que não sabe lutar, que não tem armas, contra 5 homens guerreiros, armados, munidos, bem preparados? Ora, se um homem despreparado não é páreo para um homem preparado, o que dirá 5 homens bem preparados contra um homem despreparado, totalmente despreparado? Era essa a condição do exército da Síria diante do exército de Israel. Então Ben-Hadad não tinha a menor preocupação, ele estava bebendo e se embriagando. Queria capturar vivos os homens. Porém, o que a Escritura diz é que aqueles poucos homens destruíram completamente o exército sírio e puseram para correr, fugir, o rei Ben-Hadad no seu cavalo. O texto diz, irmãos, olhem para essa passagem final, verso 20: eles mataram cada qual o seu homem, e os sírios fugiram. Israel os perseguiu, e Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos e carruagens e matou os sírios com um grande massacre. Esse é o final da guerra. Tem um outro detalhe que nós não podemos esquecer antes de chegarmos aqui no cume dessa mensagem. Quando o profeta chega até o rei Acabe e diz: Deus entregará em tuas mãos toda essa multidão da Síria. Você vencerá. E você vai começar a batalha. E o rei pergunta: por quem? O rei vai me entregar o exército pelas mãos de quem? Porque nós não temos soldados, nós não temos exército. Então, como é que Deus fará isso? E o Senhor diz: pelos jovens,
Veja, isso aqui ainda é mais grave, porque ele está dizendo que garotos vão vencer a guerra no lugar dos homens. Olhe para o texto mais uma vez, irmãos. Verso 14. Acabe diz, depois que escuta as palavras do Senhor de que vencerá a guerra, ele pergunta, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, justamente pelos moços dos príncipes das províncias, pelos jovens. Imaginem aí homens como o nosso irmão, há poucos dias de ser batizado, um garoto, menino ainda, pegando em armas inferiores, vencendo uma guerra. Hein, Rodrigo? É isso que Deus está dizendo, pelas mãos dos mancebos, dos jovens, dos garotos. Eu entregarei o exército poderoso da Síria a você, rei Acabe, pelas mãos dos teus filhos mais jovens e garotos. Mas por que Deus está fazendo tudo isso, irmãos? Deus está fazendo tudo isso para mostrar que a vitória é dele, do Senhor. Para mostrar que a vitória não é de Israel propriamente, pelo seu braço, pela sua força, pela sua técnica, pelas suas estratégias, pelas suas armas, e nem pelos seus soldados. Para mostrar que a vitória vem da mão do Senhor, e que o Senhor dá a vitória pelos meios que Ele quer dar a vitória. Irmãos, lembrem que quando o povo de Israel está entrando na terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada é Jericó. E aquela cidade já tinha muralhas ao redor dela, impenetráveis. Mas o Senhor Deus havia dito para aqueles homens, rodeiem estas muralhas 7 vezes. No último dia, gritem, e eu derrubarei as muralhas. Não foram os homens que derrubaram. Eles gritaram apenas, e as muralhas caíram. Deus entregou a cidade na mão dos filhos de Israel. A mesma coisa acontece inúmeras vezes no livro de Josué. É inclusive um refrão do livro a expressão, eu os entregarei nas tuas mãos. Porque Israel tem que tirar todos os povos que estão na terra de Canaã para poder habitar nela. Eram muitos povos ali, muitos cananeus, muitos pequenos reinos. E Deus, toda vez que eles iam tirar um povo, Deus dizia, eu os entregarei nas tuas mãos. A vitória vem sempre das mãos do Senhor, irmãos. Aqui, mais uma vez, nos é dito isso. O Senhor é que está lutando por Israel. O Senhor, e não Acabe, e não o seu exército, mas o Senhor é quem está lutando, é quem está trazendo a vitória, é quem está derrotando os inimigos. É o Senhor quem faz todas essas coisas. Mas a questão é, mais uma vez, e eu quero que vocês se concentrem nessa parte final. Por que o Senhor está fazendo isso? Favorecendo Acabe. Porque Deus é gracioso, irmãos. É simplesmente por isso. É porque Deus dá aos homens maus da sua graça também. A graça, irmãos, é graça porque ela é favor imerecido. Às vezes nós achamos que graça é pagamento, porque nós somos bons. Deus vai ser bom comigo, isto é, vai ser gracioso comigo, porque Ele sabe que eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cristão, eu me esforço, eu venho para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas obrigações cristãs, então Deus vai ser bom comigo. A graça aí não é graça. Aí é um pagamento, é um salário que você está pedindo por ser bom, e já não é graça de Deus. A graça é quando Ele dá sem que você mereça. E é isso que Ele está fazendo aqui, nessa história. Ele está sendo bom com Acabe, com Israel, mesmo sem ele merecer. Apesar da idolatria,
Quantas vezes nós encontramos na história, tanto na história bíblica, quanto na história comum, a nossa história, Deus sendo bom e gracioso com pessoas más. Você pode pensar assim, olhando para a história bíblica, por que Deus foi bom com o apóstolo Paulo? Meu Deus, Paulo matava a igreja, Paulo prendia os cristãos, Paulo odiava a Cristo, ele nunca quis saber de Jesus, ele era rebelde, inimigo, perseguidor, voraz, maltratava o povo de Deus, matava os cristãos. Por quê? Porque Deus é gracioso. É a resposta. Não é porque Paulo mereceu, ele merecia outra coisa. Ele merecia o juízo, a justiça, a punição. Por que Deus fez isso? Porque Deus é bom, irmãos. Porque Deus é cheio de graça. Porque Deus distribui sua graça como Ele quer. Ele é bom até com os maus. Ele é bom até com aqueles que precisam ser julgados e punidos pela sua maldade. Mesmo assim, Deus derrama graça sobre eles. Acabe, ele está provando dessa graça de Deus. Ele está vendo que Deus é bom. Provando que Deus é maravilhoso. Provando que Deus abençoa pecadores, homens maus. Ele está vendo das mãos de Deus isso, a bondade de Deus. Tem alguns detalhes que são importantes quando nós pensamos sobre essa graça de Deus. O primeiro deles é que, como cristãos, às vezes nós oramos conscientemente e pedimos a Deus da sua graça, o que não é pecado. Você diz assim, por exemplo, ó Deus, Senhor, seja gracioso comigo, Deus. Apesar de eu não merecer, apesar de ser pecador e de não guardar a tua palavra como convém, de não obedecê-lo, ó Deus, tenha misericórdia. Eu mereço o juízo, mas Senhor, derrame sua graça, porque o Senhor é bom. Isso é um pedido maravilhoso, irmãos. E o que acontece? Às vezes Deus derrama sua graça, como nós pedimos em oração. A gente precisa da graça de Deus e ela nos é enviada do céu, a graça de Deus. Aqui, a graça de Deus não é invocada. Em nenhum momento Acabe disse, ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Deus, eu errei lá atrás, fiz o que é mal aos teus olhos. Seja gracioso, Deus. Não. Nenhum momento Acabe se volta para Deus para pedir qualquer coisa. Deus é gracioso sem que nós o invoquemos, irmãos. Não é preciso que você invoque a Deus para que Ele seja gracioso com você. Veja, eu não estou dizendo que você não deve orar suplicando pela graça de Deus. Eu estou dizendo que não é isso que move Deus a ser gracioso. Ele é gracioso porque Ele é gracioso. Porque é da sua essência ser generoso, misericordioso, bom. E Ele derrama essa graça sem que a peçamos, pela sua pura bondade. É o que Ele faz aqui diante de nós. Acabe não suplica, não vai a ele, não pede. Ele consulta homens, ele fala com conselheiros, ele quer se entregar ao rei inimigo. Em nenhum momento ele pede a orientação de Deus, a graça de Deus, mas a graça vem até ele. Porque Deus é bom, Deus é realmente maravilhoso, irmão. Em segundo lugar, a bondade de Deus na graça, ela também é vista quando Ele a derrama sobre pessoas que não merecem. Eu não estou falando agora de petição. Ele não vai dar a graça porque você não pediu a graça de Deus. Não é isso. É o simples fato de você não merecer. Deus poderia não dar, porque você não merece. Qual era o pecado de Deus? Se Ele retivesse a sua graça, se Ele não derramasse a sua graça sobre nós.
De que nós poderíamos acusar Deus? De dizer, Deus não foi bom comigo. Deus não me deu arrependimento. E aí vem a pergunta, e Ele deve arrependimento para você? É uma dívida que Deus tem que pagar? Deus precisa te dar arrependimento? Não. Arrependimento é graça. Graça é favor. É uma dádiva a alguém que não merece recebê-la. Ninguém pode acusar Deus de ser mau, de pecado, quando Ele não dá da sua graça e misericórdia. O fato, irmãos, de Deus agraciar pecadores deve nos fazer olhar para Deus e louvá-lo, engrandecer o seu santo nome pela sua bondade. Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim. Deus é bom, irmãos, a tal ponto que manda o próprio Filho morrer na cruz por pecadores que não merecem aquele sangue. Ele é bom de verdade. Se Acabe fosse um homem bom, se Acabe fosse um homem temente a Deus, se Acabe fosse um homem exemplo de obediência, de submissão ao Senhor, etc., ainda assim ele seria um pecador e não mereceria a graça de Deus pelo fato de ser pecador. E ainda que Acabe fosse como Adão no Éden, sem pecado, ainda que Acabe não tivesse nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma inclinação ao pecado, Deus não deveria sua graça a ele. Portanto, o próprio fato de Deus ser gracioso com alguém, irmãos, já é um fato maravilhoso. Mas quando nós olhamos para as pessoas que recebem a graça de Deus e constatamos que elas são pecadoras, às vezes as piores pecadoras, nós ficamos realmente perplexos com a bondade do Senhor, com o tamanho da graça de Deus que é derramada sobre nós. Eu acho que essa passagem, irmãos, deve nos fazer refletir muito nisso. Porque quando nós pensávamos que era o juízo que viria, é a graça que chega. Quando nós imaginávamos que aquele terrível pecador vai ser agora tragado de uma vez por todas, vem a mão de Deus e o livra, e o salva, e o guarda. Veja, que coisa maravilhosa é essa, irmãos? Isso deve nos fazer lembrar do que Deus fez conosco. Essa graça que nós estamos vendo aqui derramada sobre Acabe foi derramada numa medida maior, muito maior sobre cada um de nós. Acabe não provou da graça de Jesus Cristo, não provou da graça do pacto gracioso, não provou do sangue remidor, mas nós provamos. A graça que nos foi dada é a graça do Filho eterno de Deus. A graça que nos foi derramada é a graça do Calvário, da cruz, da coroa de espinhos, da lança que foi enfiada em Cristo. É a graça salvadora. E nós somos tão maus quanto Acabe. Nós éramos inimigos de Deus como Acabe, perversos como Acabe, rebeldes como ele, e recebemos uma graça ainda mais maravilhosa do que o rei Acabe recebeu. Havia uma guerra na sua vida, irmãos. Uma guerra contra o pecado, e você era sempre derrotado. Os inimigos, o exército de Satanás dominava você. Até que o Senhor envia o seu guerreiro, Jesus Cristo, o Salvador, para vir e desbaratinar de uma vez por todas os exércitos do diabo em sua vida e livrá-lo das mãos de Satanás, quebrar o jugo de Satanás em sua vida, libertá-lo para que você seja verdadeiramente livre. Foi o que o Senhor Jesus fez. E isso tudo, irmãos, foi de graça. Isso tudo deve ser visto como a mais espetacular
graça de Deus em nossas vidas. Pecadores que mereciam ser tragados de uma vez por todas, são libertados pelo Salvador maravilhoso para sempre. Salvos, remidos, nascidos de novo, regenerados em Cristo Jesus para sempre. Isso é graça. Então, quando nós olhamos para esse episódio com os olhos voltados na graça de Deus e vimos como Acabe foi agraciado, como Deus é bom em ter misericórdia mais uma vez de Acabe e derramar graça sobre ele, devemos olhar de maneira muito maior para nós mesmos, porque a graça derramada sobre nós foi muito maior. Foi infinitamente maior. Foi a graça de Cristo. Foi o sangue maravilhoso do Redentor. O que é maior do que isso, irmãos? O que pode ser maior do que a graça daquele que foi crucificado em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, lutou o nosso combate e venceu? Nada é maior do que isso. Acabe morreu e foi para o inferno. Mas todos os que estão em Cristo Jesus, irmãos, são livres da condenação. Livres de toda a condenação. Que Deus nos faça ver essa graça cada vez mais, em graus cada vez maiores, operando em nossa vida. Que nós sejamos gratos a Jesus Cristo, irmãos. Que o nome do nosso Senhor seja louvado em nossos lábios, pela graça que nos foi dada nele, em Jesus, o nosso Salvador. E que assim seja para todos sempre, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de toda misericórdia, Senhor da graça maravilhosa, obrigado por nos dar a graça maravilhosa em Jesus Cristo, o Salvador maravilhoso. Senhor Deus, foi pelo sangue do Teu Filho que os nossos pecados foram perdoados. É pelo sangue do Senhor Jesus que nós estamos limpos de toda a nossa pecaminosidade. Senhor, nós Te louvamos com grande alegria, Pai, porque nós conhecemos a nossa própria condição de pecadores. Nós sabemos, Senhor Deus, pelo menos em parte, o quanto o nosso coração é mau e perverso e quanta maldade há em nós, Senhor Deus. Mas pelo sangue precioso de Jesus, o Salvador, nós fomos remidos, salvos, perdoados, renovados em nosso coração e mente, para a glória de Deus, louvor do Teu nome. Ainda que não merecêssemos, Senhor Deus, nenhuma gota da graça, o Senhor derramou o mar sobre nós, nos lavando completamente em Cristo Jesus e no Seu sangue. Senhor, nos faz lembrar disso todo dia, Pai, todos os momentos, que a graça esteja presente em nossa memória, Senhor Deus, em nossa mente, lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós. Que somos gratos, ó Deus, em nome dEle, do Teu Filho precioso, Jesus o Salvador. Amém